Olá, galera! Vamos para mais uma aula aí de matemática? Hoje a nossa aula é sobre números complexos. Então, pretendemos com essa aula sermos bem objetivos na questão dos números complexos. Então, nós vamos começar aqui com as operações com números complexos, que são as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. O número complexo ele é escrito da forma z igual a a mais bi. Essa forma é chamada de forma algébrica do número complexo. Esse a ele é chamado de parte real do número complexo e o b é de parte imaginária, tá ok? Então, nós vamos começar aqui pela adição dos números complexos e aí eu tenho um exemplo aqui bem simples, que é efetuar a operação 2 mais 3i somado com 6 mais 4i, e a outra operação é 6 mais 5i menos 2 mais 3i. Então, o que eu devo fazer aqui? Na operação de adição e subtração, nós devemos somar a parte real com a parte real e a parte imaginária com a parte imaginária. Então, nesse caso, vai ficar assim, o 2 ele vai somar com o 6 e o 3i com o 4i. E no outro caso, o 6 vai subtrair de 2 e o 5i de 3i. Então, 2 mais 6 vai dar 8 e 3i mais 4i vai dar 7i. E no segundo caso, 6 tira 2 dá 4, 5i menos 3i, 2i, ficou 4 mais 2i. Então, o resultado da operação foi 8 mais 7i e 4 mais 2i. Agora, vamos ver o caso da multiplicação. No caso da multiplicação, nós não podemos nos esquecer que i ao quadrado vale menos 1. Por que eu devo lembrar que i ao quadrado vale menos 1? Porque no caso da multiplicação, nós não iremos fazer como foi feito no caso da adição. A multiplicação, nós iremos usar o processo da multiplicação distributiva. Então, ficaria assim, 2 mais 4i que multiplica 1 mais 3i. Então, eu vou usar aqui o processo de multiplicação distributiva. Ou seja, 2 vai multiplicar por 1 mais 3i, 4i vai multiplicar por 1 mais 3i. Então, vai ficar dessa maneira. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3i, 6i. 4i vezes 1, 4i. E 4i vezes 3i, 12i ao quadrado. Aí, como i ao quadrado vale menos 1, basta substituirmos na expressão. Então, vai ficar dessa maneira. Aí, 6i mais 4i dá 10i, e 12i ao quadrado é a mesma coisa que 12 que multiplica menos 1. Então, vai dar menos 12, que somado com 2 vai dar menos 10, mais 10i, está aí o resultado da multiplicação de 2 mais 4i por 1 mais 3i. Aí vamos ver aí também a questão do número conjugado, ou o conjugado de um número complexo. O conjugado de um número complexo, define-se o conjugado de um número complexo z igual a a mais bi como sendo o número z igual a a menos bi. Aí vocês perceberam que aqui em cima do z tem uma barrinha, né? Todas as vezes que vocês encontrarem esta barrinha, ela vai indicar o conjugado de um número complexo. E o conjugado, basta você apenas inverter o sinal da parte imaginária. Ou seja, se a parte imaginária for positiva, ela torna-se negativa. Se ela for negativa, ela torna-se positiva. Então, eu tenho aqui um exemplo, né, que é o número complexo z igual a 3 mais 5i. E qual seria o seu conjugado? 3 menos 5i. Então, agora sim, vamos falar sobre a divisão. Para calcular o quociente entre os números complexos, z1 igual a 2 mais i
e Z2 igual a 3 menos 2i, devemos multiplicar Z1 e Z2 pelo conjugado de Z2. Assim. Então, eu vou fazer a divisão de Z1 por Z2. Então, está ali, Z1, tá aqui, Z1 dividido por Z2. Como é que eu divido isso? Multiplicando Z1 pelo conjugado de Z2, olha lá, e Z2 multiplicando pelo seu conjugado também. Então, essa conta vai ficar assim. Vou botar um exemplo aqui. 2 mais i, né, dividido por 3 menos 2i, que é Z1 dividido por Z2. Então, eu devo multiplicar 2 mais i pelo conjugado de 3 menos 2i. E 3 menos 2i, eu também devo multiplicar pelo seu conjugado. Então, ficou assim, ó, 2 mais i vezes 3 mais 2i, e 3 menos 2i vezes 3 mais 2i. Então, percebam que eu multipliquei tanto o numerador da fração quanto o denominador pelo conjugado do denominador. Aí, fazendo aqui, 2 mais i vezes 3 mais 2i, vai resultar nisso que está aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2i, 4i. 3 vezes i, 3i. 4i mais 3i, 7i. I vezes 2i, 2i ao quadrado. Aqui embaixo, pessoal, vocês percebam que é o produto da soma pela diferença. Isso daí vai resultar no quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, ficou dessa maneira. Aí, agora, resolvendo, em cima vai ficar 6 mais 7i mais 2 vezes menos 1, pelo fato que i ao quadrado vale menos 1. Embaixo ficou 3 ao quadrado, 9, e menos 2i ao quadrado, 4i ao quadrado. Aí, em cima vai ficar 6 menos 2, que vai dar 4, mais 7i. E embaixo, como i ao quadrado vale menos 1, então ficou sendo 9 menos 4 vezes menos 1. Então, vai dar 9 mais 4, que vai resultar em 13. Então, qual é o resultado de Z1 dividido por Z2? 4 mais 7i sobre 13. Porém, pessoal, o número complexo ele possui a sua parte real e a sua parte imaginária. Então, o que eu devo fazer aqui? Eu devo separar essa fração. Então, vai ficar assim, ó, 4 sobre 13 mais 7i sobre 13. Então, percebam que agora eu tenho a minha parte real e eu tenho também a minha parte imaginária. Resolvendo equações do segundo grau e biquadradas. Então, vamos fazer aqui o primeiro exemplo, que é uma equação do tipo 2x ao quadrado menos 5x mais 8 igual a zero. Antes de começarmos a resolver essa equação, eu indicaria que vocês procurassem na internet um pouco da história dos números complexos, porque muitos livros didáticos dizem que os números complexos foram criados para se resolver equações do segundo grau que resultavam em delta negativo. Na verdade, os números complexos eles não foram criados para se resolver equações do segundo grau com delta negativo. Os números complexos foram resultados de equações do terceiro grau que resultavam sempre numa raiz quadrada de número negativo e, por isso, criou-se um outro conjunto, que é o conjunto dos números complexos, pelo qual daí originou-se que i seria igual à raiz quadrada de menos 1. E daí por diante, essa mesma solução passou a valer também para as equações do segundo grau. Então, temos aí uma equação, vamos fazer o seu delta, que é b ao quadrado menos 4ac, onde o b vale menos 5, o a vale 2 e o c vale 8, então vai ficar dessa maneira. Menos 5 ao quadrado resulta em 25,
e menos 4 vezes 2 vezes 8 vai dar menos 64. Efetuando o cálculo aí, chegamos na conclusão que delta vale menos 39. No conjunto dos números reais, essa equação não teria solução. Mas nós não estamos trabalhando no conjunto dos números reais. O nosso conjunto aqui é o dos imaginários. Então, essa equação tem solução. Então, vamos lá. Fazendo x' igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a, lembrando que o menos b ele é o oposto do b. Como b vale menos 5, o oposto de menos 5 só pode ser o mais 5. Então, vai ficar dessa maneira. Delta é menos 39, o a vale 2, então vai ser 2 vezes 2 embaixo. Então, menos 39 é a mesma coisa que 39 vezes menos 1. E como i ao quadrado vale menos 1, então a raiz vai ficar dessa maneira. Tá? Então, repetindo aqui a linha de raciocínio. Menos 39 é a mesma coisa que 39 vezes menos 1. Como menos 1 vale i ao quadrado, então ficou 39i ao quadrado dentro da raiz. Bom, agora assim eu posso resolver, já que esse i ao quadrado ele pode sair da raiz como i. Então, vai ficar dessa maneira. Então, o x' ficou sendo 5 mais i raiz de 39 sobre 4. O x duas linhas, basta nós trocarmos o sinal de mais pelo sinal de menos. Aí, percebam que ali eu separei, né, a parte real da imaginária. E agora, o x duas linhas, basta nós trocarmos, né, o mais pelo menos. Então, vai ficar dessa maneira, pessoal. Tá? Então, ficou sendo x' 5 quartos mais i raiz de 39 sobre 4 e o x duas linhas 5 quartos menos i raiz de 39 sobre 4. Essa é a solução desta equação de segundo grau. Aí, o exemplo 2, eu coloquei aqui uma equação biquadrada. O que nós aprendemos sobre equação biquadrada? Que esse x ao quadrado que vocês estão vendo ali, a gente pode trocá-lo por uma letra qualquer, então eu vou trocá-lo pelo y. Então, eu transformo uma equação biquadrada em uma equação do segundo grau. E aí, devemos fazer agora o quê? O cálculo do delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Lembrando que b vale 12, o a vale 1 e o c vale 32. Então, vai ficar assim, aonde 12 ao quadrado é 144, e ali vai dar menos 4 vezes 32, menos 128. Efetuando o cálculo aí, chegamos à conclusão que o delta deu 16. Tranquilo. Então, agora vamos fazer as raízes, y' menos b mais raiz de delta sobre 2a. Lembrando que menos b é o oposto do b, então o oposto do 12 é menos 12. Raiz de delta, que é 16, e o a vale 1. Raiz de 16 vai dar 4. Menos 12 mais 4 vai dar menos 8, que dividido por 2 vai dar menos 4. Então, já tenho uma raiz. A segunda, que é o y duas linhas, basta trocar o mais pelo menos, então esse mais aqui vai virar menos, então vai ficar dessa maneira. Menos 12 menos 4, que vai dar menos 16, dividido por 2, menos 8. Então, tá aí. O y vale menos 4 e o y vale menos 8. Porém, eu não posso esquecer que x ao quadrado é igual a y. Então, eu vou ter que x ao quadrado vai ser igual a menos 4 e x ao quadrado vai ser igual a menos 8. Aí, vamos aí achar o x. X vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 4. Lembrando que menos 4 é a mesma coisa que 4 vezes menos 1. Então, vai ficar 4i ao quadrado, já que i ao quadrado vale menos 1. Então, qual é a raiz quadrada de 4? 2. E de i ao quadrado? I. Então, o x ficou valendo menos 2i e mais 2i. Aí, façamos a mesma coisa para o menos 8. X igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 8. Menos 8 é a mesma coisa que 8 vezes menos 1.
e menos 1 é i ao quadrado. Então, vai ficar raiz quadrada de 8i ao quadrado. I ao quadrado sai da raiz. 8 na tabuada é 4 vezes 2, né? Então, qual é a raiz quadrada de 4? 2. E o outro 2 fica lá dentro. Então, resultou que o x vai dar menos 2i raiz de 2 e 2i raiz de 2. Então, nós temos aí, no caso, 4 soluções, que é menos 2i raiz de 2, menos 2i, 2i e 2i raiz de 2. Módulo de um número complexo e o seu argumento. Então, eu tenho aqui o plano cartesiano que, na verdade, se transformou não mais no plano cartesiano, mas o plano de Gauss, aonde o eixo de y passou a ser chamado de eixo imaginário e o eixo de x passou a ser chamado de eixo real. Então, por isso que vocês estão vendo que o A está no eixo do real, né? Já que o A é a parte real, e o B na parte imaginária. O que é o módulo do número complexo? É esse vetor que vocês estão vendo aqui. Ó. Esse vetor, que está representado pela letrinha ρ, ele é chamado de número complexo. Ele é chamado de módulo do número complexo. Então, como é que eu acho o módulo do número complexo? Aplicando Pitágoras nesse triângulo retângulo que está formado aí, tá? Aonde a hipotenusa é o ρ e os catetos são A e B. Então, vai ficar assim. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, é ρ ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. E aí, a gente coloca tudo dentro da raiz. Então, ficou ρ igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, galera, para eu determinar o módulo de um número complexo, basta eu fazer a raiz quadrada da soma do quadrado da parte real com o quadrado da parte imaginária. Agora, e o argumento? O argumento é esse ângulo θ que vocês estão vendo aqui. E o argumento, no caso, é eu tirar o seno e o cosseno do ângulo θ. O que é o seno? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto a esse θ? O cateto oposto é isso aqui, ó. Ou seja, o B. Então, o seno de θ é B sobre ρ. Né? O argumento é o θ, então o seno de θ vai ser B sobre ρ. E o cosseno, que é o cateto adjacente, vai ser A sobre ρ. Então, pessoal, para eu determinar o argumento do número complexo, que no caso é esse θ, basta eu fazer o seu seno e o seu cosseno, para eu descobrir qual é o valor do ângulo. Só que, no caso do número complexo, esse ângulo sempre vai vir em radianos, tá? Você pode encontrá-lo ele em graus, mas depois deve convertê-lo para radianos. Por que eu estou falando isso? Porque na maioria dos concursos aí fora, na maioria dos vestibulares também, os ângulos, na sua forma, ou melhor dizendo, o argumento do número complexo, ele sempre vem em forma de radianos. Não quer dizer que ele não possa vir em forma de graus. Se ele vier em forma de graus, melhor ainda. Mas, na maioria das vezes, ele vem na forma de radianos. Então, você deve pegar o número que está em graus e passá-lo para radianos. Então, vamos ver aí agora um exemplo sobre módulo e argumento. Exemplo 3. Determine o módulo e o argumento do número complexo z igual a menos raiz quadrada de 3 mais i. Quando você vê um número complexo como este, você deve primeiro identificar qual é a parte real e qual é a parte imaginária, ou seja, o valor do A e o valor do B. O valor do A, no caso, é menos raiz quadrada de 3.
E o valor do b vale 1, pelo caso que, quando não tem nada aqui, tem 1. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é determinar o módulo. E o módulo é calculado por ρ igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Como a vale menos raiz quadrada de 3 e o b vale 1, então vai ficar assim. Raiz quadrada elevada ao quadrado, a raiz desaparece. Então, vai ficar dessa maneira. Ρ igual a 3 mais, como 1 ao quadrado vale 1, então ficou 3 mais 1 que deu 4. Raiz quadrada de 4 deu 2. Então, o módulo desse número complexo vale 2. Agora, devemos determinar aqui o argumento. O argumento é calcular, primeiramente, o seno do ângulo e depois o seu cosseno. O seno do θ, no caso, é b dividido por ρ. Como b vale 1 e ρ vale 2, então o seno de θ ficou valendo 1 sobre 2. Aí, pessoal, nós devemos ter muito cuidado com isso. Porque quando você vê seno de θ igual a 1 sobre 2, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que o θ vale 30 graus. Porque o ângulo que possui o seno valendo 30, melhor dizendo, o ângulo que possui o seno valendo 1 sobre 2 é o ângulo de 30 graus. Porém, eu preciso determinar o seu cosseno. Por quê? Porque o ângulo de 30 graus, ele possui o seno e o cosseno positivos. E eu ainda não sei se o cosseno vai dar positivo. A única coisa que eu sei é que se caso o ângulo procurado não for o ângulo de 30 graus, que em radianos é π sobre 6, o ângulo procurado será um ângulo simétrico a π sobre 6. Então, fazendo aqui o cosseno, que é a dividido por ρ, eu tenho que o a vale menos raiz quadrada de 3 e o ρ vale 2, então o cosseno deu menos raiz de 3 sobre 2. Então, percebam que esse ângulo não pode ser o ângulo de 30 graus, ou seja, o π sobre 6, mas ele vai ser alguém que é simétrico a 30 graus, ou seja, simétrico de π sobre 6. Então, para eu encontrar este ângulo, eu precisarei recorrer à circunferência trigonométrica. Então, está aqui. Eu tenho aqui a circunferência trigonométrica, né? Onde o eixo do y, nós sabemos que é onde está o seno, e o de x é onde está o cosseno. Então, nós sabemos que o esquema da circunferência trigonométrica era esse aqui. Para um arco do primeiro quadrante que vale x, o seu simétrico no segundo quadrante, basta fazer π menos x. No terceiro quadrante, basta fazer π mais x. E no quarto quadrante, 2π menos x. Esse esquema é o esquema que nós aprendemos na aula de função trigonométrica, ou seja, de função seno, cosseno, né, e tangente. Então, com esse esquemazinho aqui, eu acho todos os arcos simétricos de 30 graus, de 45 graus e de 60 graus, que são os arcos notáveis, né? Então, como o x vale π sobre 6, então eu posso fazer aqui os arcos simétricos a π sobre 6. Então, o primeiro quadrante, que é o próprio π sobre 6, o segundo seria fazer π menos π sobre 6, que vai resultar em 5π sobre 6. Eu poderia continuar fazendo o do terceiro e quarto quadrante, mas não vai ser necessário. Por quê? Porque nós vimos lá que o seno de θ ele vale 1 sobre 2, ou seja, seno positivo. Então, tá aí. Nós sabemos que o seno ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante, como vocês podem ver aí. E vimos também que o cosseno era negativo, valia menos raiz de 3
sobre 2. Então, está aí o cosseno negativo. Então, pelo esquema aí, vocês percebem que o arco, ou melhor dizendo, o ângulo que tem o seno positivo e o cosseno negativo é exatamente o 5π sobre 6. O seno de 5π sobre 6, ele vale 1 sobre 2. E o cosseno de 5π sobre 6, ele vale menos raiz de 3 sobre 2. Então, qual é o argumento daquele número complexo? O argumento vai ser 5π sobre 6. Então, percebam que não basta apenas eu fazer o seno ou o cosseno. Eu devo fazer os dois. Para quê? Para eu realmente saber qual é o ângulo que será o argumento do número complexo. Lembrando que sempre é importante recorrermos à circunferência trigonométrica para descobrirmos qual é o argumento do número complexo. Aí temos aqui um outro exemplo, que é o exemplo 4, que diz assim: determine o argumento do número complexo z igual a raiz quadrada de 2 sobre 2 menos raiz quadrada de 2 sobre 2i. Olha, para começarmos a calcular o argumento, eu preciso primeiro determinar o módulo. Então, nós vamos calcular o módulo, que é ρ igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, vai ser raiz de 2 sobre 2 ao quadrado somado com menos raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Raiz quadrada ao quadrado, sai a raiz, fica apenas o 2. E embaixo, 2 ao quadrado vai dar 4. Então, vai ficar assim, ó, 2 quartos mais 2 quartos, que vai dar 4 sobre 4, que vai dar 1. Então, qual é o valor do ρ? 1. Então, quanto vale o módulo desse número complexo? 1. Então, agora sim, vamos fazer o cálculo do argumento. O argumento é determinarmos o seno e o cosseno do ângulo θ. Lembrando que o seno é b dividido por ρ e o cosseno é a dividido por ρ. Quanto é que vale o b? O b vale menos raiz de 2 sobre 2. E o a vale raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar assim. Calculando o seno primeiramente, b vale menos raiz de 2 sobre 2. Então, ficou menos raiz de 2 sobre 2. E como ρ vale 1, então, sobre 1. Menos raiz de 2 sobre 2 dividido por 1 vai dar menos raiz de 2 sobre 2. Então, o seno vale menos raiz de 2 sobre 2. O cosseno é a sobre ρ, então seria raiz de 2 sobre 2 dividido por 1, que vai dar raiz de 2 sobre 2. Olha, seno valendo menos raiz de 2 sobre 2 e cosseno valendo raiz de 2 sobre 2, esse ângulo θ, ele vai ser um ângulo que com certeza vai ser simétrico de π sobre 4. Então, eu fazendo aqui o esquemazinho da circunferência trigonométrica, que é esse esquema que vocês estão vendo aqui, que por esse esquema nós achamos todos os arcos simétricos a 30, 45 e 60 graus, então eu vou colocar o x valendo π sobre 4. Por quê? Porque o seno de θ vale menos raiz de 2 sobre 2. E o cosseno é raiz de 2 sobre 2. O ângulo que tem, por exemplo, o seno valendo raiz de 2 sobre 2 e o cosseno também é o ângulo de 45 graus, que em radianos é representado por π sobre 4. Então, nós vamos ter que o arco que eu estou procurando é um arco simétrico a π sobre 4. Então, vamos fazer esse esquema aí com o π sobre 4. Então, vai dar assim, o x é π sobre 4, o seu simétrico no segundo quadrante é π menos π sobre 4, que vai resultar em 3π sobre 4. No terceiro quadrante, era π mais π sobre 4, que dá 5π sobre 4. E no quarto e último quadrante, 2π menos π sobre 4, que deu 7π sobre 4. E aí, nós sabemos que o seno vale menos raiz de 2 sobre 2. E que o seno ele é negativo no terceiro e quarto quadrante. Aí.
O cosseno do θ vale raiz de 2 sobre 2, ou seja, o cosseno ele é positivo, e aí sabemos que o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Então, pelo esse esquema aí, vocês podem ver que o ângulo que possui o seno valendo menos raiz de 2 sobre 2 e o cosseno valendo raiz de 2 sobre 2 é o ângulo 7π sobre 4. Então, quanto vale o argumento do número complexo? 7π sobre 4. Passando agora o número complexo da sua forma algébrica para a sua forma trigonométrica. Então, novamente, iremos usar aqui o plano de Gauss. Então, eu tenho aqui no eixo real o valor do A e no B, melhor dizendo, no eixo imaginário, o B. Então, nós vamos começar aqui pela forma algébrica, que é Z igual a A mais BI. Aí, o que eu sei? Eu sei que o argumento do número complexo, a gente determina ele pelo seno e pelo cosseno. O seno de θ, ele vale B dividido por ρ. Se eu passar esse ρ para o lado de lá da equação, multiplicando pelo seno, eu vou ter que B vai ser igual a ρ vezes o seno de θ. Da mesma forma, se eu pegar esse ρ aqui e passá-lo para cá, multiplicando pelo cosseno de θ, eu vou ter que A vai ser igual a ρ vezes o cosseno de θ. Então, o que eu devo fazer agora? Substituir os valores de A e B na equação lá de cima, ou seja, na forma algébrica. Então, vai ficar assim, ó. O A vale ρ vezes cosseno de θ. Então, está aqui. O B vale ρ vezes seno de θ. Então, ficou aqui, ó, ρ vezes seno de θ vezes I, pelo fato que o B está multiplicando por I. Então, agora, eu coloco esse ρ em evidência. Então, vai ficar assim. ρ que multiplica cosseno de θ mais I vezes o seno de θ. E essa equação que vocês estão vendo aí é a forma trigonométrica do número complexo. Então, agora nós vamos praticar um exercício aí sobre esse assunto. Então, eu tenho aqui o exemplo 5, que é represente o número complexo abaixo na sua forma trigonométrica, e o número é esse aí, ó, menos 5 raiz de 2 sobre 2, menos 5 raiz de 2 sobre 2, I. Então, devemos primeiramente calcular o seu módulo, ou seja, o módulo é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando que o A vale menos 5 raiz de 2 sobre 2 e o B também vale menos 5 raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar assim, ó. 5 ao quadrado vai dar 25 e a raiz quadrada some. E embaixo, 2 ao quadrado, 4. Então, vai dar 25 vezes 2, que vai dar 50, sobre 4. Isso duas vezes. Então, vai dar 50 mais 50 vai dar 100, que dividido por 4 vai dar 25. E qual é a raiz quadrada de 25? 5. Então, o módulo desse número complexo vale 5. Então, agora devemos achar o argumento, que basta fazermos o seno e o cosseno do θ. O seno é B dividido por ρ e o cosseno é A dividido por ρ. Como ρ vale 5, B e A valem, respectivamente, menos 5 raiz de 2 sobre 2, então a equação fica dessa maneira. Fazendo o primeiro seno, vai ficar menos 5 raiz de 2 sobre 2 dividido por 5. Divisão de fração, né? Repete-se a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, como vocês podem ver aí. Aí eu posso cancelar o 5 com 5. Sobrou o quê? Seno de θ igual a menos raiz de 2 sobre 2. Aí agora, o cosseno, ele vai dar o mesmo resultado do seno. Então, eu já vou colocar direto aqui que o cosseno é menos raiz de 2 sobre 2. Então, o seno vale menos raiz de 2 sobre 2 e o cosseno também vale menos raiz de 2 sobre 2. Percebam que esse ângulo θ, ele vai ser alguém simétrico do 45 graus, ou simétrico do π sobre 4. Então, vamos lá.
Recorrendo aqui à circunferência trigonométrica, lembrando que o seno é menos raiz de 2 sobre 2 e o cosseno também, então eu vou ver aqui o seguinte, esse ângulo ele é simétrico do π sobre 4. Então, o simétrico do π sobre 4 no segundo quadrante, basta fazermos π menos π sobre 4, que vai resultar em 3π sobre 4. Aí, eu vou fazer também o simétrico do π sobre 4 no terceiro quadrante, que é o π mais π sobre 4, que resultou em 5π sobre 4. O seno ele é negativo no terceiro e quarto quadrante. Aí eu fiz o simétrico do π sobre 4 também no quarto quadrante, que é o 2π menos π sobre 4, que resultou em 7π sobre 4. Como o seno ele é negativo, então, e o cosseno também, então, está aqui, ó, o seno ele é negativo no terceiro e quarto quadrante e o cosseno é negativo no segundo e no terceiro. Então, olhando para esse desenho que está aí, quem é o arco que tem o seno e o cosseno negativos? É o 5π sobre 4. O 5π sobre 4, ele possui o seno valendo menos raiz de 2 sobre 2 e o cosseno também valendo menos raiz de 2 sobre 2. Logo, o argumento do número complexo é o 5π sobre 4. Aí, agora sim, nós podemos escrever a forma trigonométrica, que vai resultar em z igual a 5 que multiplica cosseno de 5π sobre 4 mais i seno de 5π sobre 4. Essa é a forma trigonométrica do número complexo dado no problema. Exemplo 6. Represente o número complexo abaixo na forma trigonométrica. Qual é o número complexo? Menos 1 sobre 2 mais raiz quadrada de 3 sobre 2i. Novamente, façamos aqui o cálculo do módulo, que é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, vai ficar dessa maneira, já que o a vale menos 1 sobre 2 e o b raiz de 3 sobre 2. Menos 1 sobre 2 ao quadrado dá 1/4. Raiz quadrada de 3 ao quadrado sai a raiz, fica só o 3, e 2 ao quadrado é 4, então vai resultar nisso aqui, ó, 1/4 mais 3/4, que vai dar 4 sobre 4, que vai dar 1. Aí, fazendo agora o cálculo do argumento, que basta fazermos o seno e o cosseno de θ, lembrando que o seno é b dividido por ρ e o cosseno é a dividido por ρ, então vai ficar dessa maneira. O seno, primeiramente, b, que é raiz de 3 sobre 2, dividido por ρ, que vale 1. Então, o seno vai dar raiz de 3 sobre 2. Cosseno, que é menos 1 sobre 2, dividido por 1, então vai dar menos 1 sobre 2. Então, ficou sendo o seno valendo raiz de 3 sobre 2 e o cosseno menos 1 sobre 2. Então, pessoal, a gente vai percebendo aqui que o arco que nós estamos procurando é um arco simétrico de 60 graus. Por quê? Porque o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. E o ângulo, ele tem o seno valendo raiz de 3 sobre 2. Então, esse ângulo ele tem que ser simétrico de π sobre 3. Aí, vamos lá. Fazendo o esquema da função da circunferência trigonométrica, o primeiro ângulo ali é o π sobre 3. Seno positivo, né? E o cosseno negativo. Então, o ângulo que eu estou procurando é esse que está aqui no segundo quadrante, tá ok? Já que o seno é positivo e o cosseno negativo. Então, o ângulo que eu estou procurando é esse aqui do segundo quadrante. Como ele tem que ser simétrico de π sobre 3, então, eu coloquei aqui π sobre 3 no primeiro quadrante. Quem é o simétrico de π sobre 3 no segundo? Basta fazer π menos π sobre 3, que o resultado vai dar 2π sobre 3. Então, o ângulo que tem o seno valendo raiz de 3 sobre 2 e o cosseno valendo menos 1 sobre 2 é exatamente o 2π sobre 3, pois ele vai ter o seno positivo e o cosseno negativo. Então, o argumento desse número complexo é 2π sobre 3.
Feito isso, eu já tenho o módulo, eu já tenho o argumento, tenho como agora escrever a equação da forma trigonométrica. Já que a forma trigonométrica é z igual a ρ, que multiplica o cosseno de θ mais i seno de θ. Quem é o θ? 2π sobre 3. Quem é o ρ? O ρ vale 1. Então, 1 a gente não precisa colocar. Então, ficou sendo cosseno de θ, ou seja, cosseno de 2π sobre 3, mais i seno de 2π sobre 3. Essa é a forma trigonométrica desse número complexo. Passando agora o número complexo da sua forma trigonométrica para a sua forma algébrica. Ou seja, eu vou fazer agora o processo inverso. Então, o primeiro exemplo que eu tenho é esse aqui. Represente o número complexo abaixo na forma algébrica. Aí o número é esse aí, ó, z igual a 4, que multiplica cosseno de 3π sobre 2 mais i seno de 3π sobre 2. Se nós compararmos este número complexo com a sua forma trigonométrica, nós vamos chegar à conclusão que o módulo desse número ele vai valer 4 e o seu argumento vai valer 3π sobre 2. Então, vamos recorrer também à circunferência trigonométrica para chegarmos lá na forma algébrica. Então, vamos lá. O B ele vale ρ vezes seno de θ. E o A vale ρ vezes cosseno de θ. Θ vale 3π sobre 2 e ρ vale 4. Então, vai ficar assim, ó. O A vai valer 4 vezes cosseno de 3π sobre 2 e o B vai valer 4 vezes seno de 3π sobre 2. 3π sobre 2, pessoal, é o arco que está aqui embaixo do círculo trigonométrico. Ou seja, o seu seno vale menos 1, porque o seno corresponde a tudo isso daqui, e nós aprendemos nas aulas de circunferência trigonométrica que o valor máximo do seno é o intervalo fechado entre menos 1 e 1. Então, como 3π sobre 2 está aqui embaixo, o seu seno só pode ser menos 1. E o cosseno? Olha onde está o cosseno. O cosseno está aqui, ó. Então, o cosseno vale 0. Então, ficou assim, ó. O seno vale menos 1, logo, o cosseno vale 0. Então, o B vai valer 4 vezes o seno de 3π sobre 2, ou seja, 4 vezes menos 1, que vai dar menos 4. E o A vale 4 vezes o cosseno de 3π sobre 2, ou seja, 4 vezes 0, que vai dar 0. Como a forma algébrica é z igual a A mais BI, então o A vale 0, logo o número complexo é apenas z igual a menos 4i. Então, está aí o número na sua forma algébrica. E o exemplo 8 é para fechar a nossa aula de hoje, que está assim: represente o número complexo z igual a 6, que multiplica cosseno de 5π sobre 4 mais i seno de 5π sobre 4 na sua forma algébrica. Então, vamos lá. Fazendo primeiro aqui que o módulo ele vale 6 e o argumento 5π sobre 4. Pois é muito simples, pessoal. Basta nós pegarmos essa equação que está aqui e compararmos com a equação da forma trigonométrica. Na forma trigonométrica, a gente sabe que é z igual a ρ vezes cosseno de θ mais i seno de θ. Olha, então, o θ é 5π sobre 4 e o ρ vale 6, ou seja, o módulo vale 6 e o argumento vale 5π sobre 4. Aí, o A vale ρ vezes o cosseno de θ e o B vale ρ vezes o seno de θ. Então, vamos lá. Vai ficar assim: A vale 6 vezes o cosseno de 5π sobre 4 e B vale 6 vezes o seno de 5π sobre 4. Pessoal, 5π sobre 4 é um arco simétrico de π sobre 4. Então, eu vou colocar aqui o π sobre 4
Quem é o seu simétrico no segundo quadrante? No segundo quadrante seria o 3π sobre 4. E no quarto quadrante é exatamente o 5π sobre 4, como vocês podem ver aí pelos cálculos. Aí, qual é o seno de 5π sobre 4? Ele é um seno negativo, ou seja, vai valer menos raiz de 2 sobre 2. E o seu cosseno também é negativo, então vai valer menos raiz de 2 sobre 2 também. Então, ficou assim. O seno de 5π sobre 4 é menos raiz de 2 sobre 2, e o cosseno também é menos raiz de 2 sobre 2, pelo fato que 5π sobre 4 ele é um arco simétrico ao π sobre 4. Então, obrigatoriamente, ele tem que ter o mesmo seno e o mesmo cosseno do π sobre 4, diferenciando apenas pelo sinal. Aí, agora, basta substituirmos ali na equação. Então, vai ficar o A valia ρ vezes o cosseno de θ, e o B vale ρ vezes o seno de θ. Como o seno vale menos raiz de 2 sobre 2 e o cosseno também, então a equação vai ficar dessa maneira. 6 vezes menos raiz de 2 sobre 2, aonde 6 pode simplificar com 2, que vai dar 3. 3 vezes menos raiz de 2 vai dar menos 3 raiz de 2. Olha, o B eu não preciso nem fazer, porque vai ser a mesma conta, vai ser o mesmo cálculo. Então, o B também vai valer menos 3 raiz de 2. Como a forma algébrica é Z igual a A mais BI, então, Z vai ser igual a menos 3 raiz de 2 menos 3 raiz de 2i. Valeu, galera? Então, ficou aqui mais uma aula de matemática do professor Abimael, o cara. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um joinha aí para mim. E, se possível for, compartilha aí meus vídeos aí com os seus amigos aí, tá ok? Acesse aí meu canal, Professor Abimael Cara, para que vocês possam ficar aí por dentro das aulas que eu tenho colocado aqui no YouTube, tá ok? Fiquem com Deus, um grande abraço, tá? Nunca se esqueça, Jesus nos amou tanto que se entregou numa cruz para morrer pelos nossos pecados. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, fui, hein?